1. Supervulcão do Lago Toba. Isso aconteceu há 74 mil anos e foi uma das maiores erupções da Terra, que causou um inverno global que durou por anos. Gases vulcânicos foram ejetados nos dois hemisférios e circularam por todo o planeta. Essa erupção criou o famoso Lago Toba, que cobre uma área de 1.130 km². O vulcão Toba ainda está ativo e, se uma erupção semelhante acontecer novamente, afetará diretamente a Indonésia e a Malásia. Mas ele também pode ejetar gás suficiente para impactar o clima do mundo inteiro. E como na última vez, haverá temperaturas mais baixas, quantidades maiores de gelo e muito mais neve. Países e regiões do noroeste da Austrália ao leste da África podem sofrer tsunamis. A economia mundial poderia ser prejudicada. A vida das plantas sofreria e as viagens ficariam paralisadas. Se o vulcão despertar, a única solução seria uma evacuação em massa. 2. Elina Slump. O possível colapso da porção sul do vulcão Kilauea, na grande ilha do Havaí, é um perigo real. Essa área é chamada de Elina Slump e poderia jogar 12 mil quilômetros cúbicos de rocha no Oceano Pacífico. Isso seria capaz de gerar um mega tsunami que se espalharia pelo Pacífico e chegaria à costa oeste da América do Norte em apenas algumas horas. Há 120 mil anos, ocorreu um colapso semelhante perto de Mauna Loa, no Havaí. Isso causou um tsunami com ondas tão altas quanto o Taipei Skyscraper, um dos edifícios mais altos do mundo. Atualmente, o deslizamento está se deformando mais rapidamente do que em qualquer outra ilha oceânica do mundo. Empurrado pelo magma, ele se move 10 centímetros por ano em direção ao mar. Mas os geólogos acreditam que é improvável que um mega tsunami aconteça em breve, pois o deslizamento é reforçado em alguns terrenos estreitos que o impedem de se desprender do vulcão. 3. Tsunami no Mar do Norte. Há mais de 6.200 anos, o clima começou a ficar mais quente, causando o derretimento do gelo e aumento dos níveis do mar. Isso tornou o sedimento subaquático ao redor da costa da Noruega muito mais pesado, o que levou ao colapso de 290 quilômetros de extensão da plataforma costeira. Este acontecimento é conhecido como os 3 deslizamentos de Storegga, que os cientistas consideram estar entre os maiores desabamentos subaquáticos já ocorridos. Quando a plataforma ruiu, causou um mega tsunami no Oceano Atlântico Norte. 2 coisas podem ter causado o colapso. Uma delas foi um possível terremoto que desencadeou uma expansão de gelo de fogo, que são depósitos de gelo contendo moléculas de metano e geralmente aparecem no fundo do mar. Ou pode ser que o gelo tenha transportado trilhões de toneladas de material sólido até a plataforma costeira quando derreteu. Depois houve um terremoto que levou uma grande área do fundo do mar a afundar ainda mais. A onda foi sentida além do litoral da Escócia e chegou até a Groenlândia. O resultado é o Ormen Lange, um campo de gás natural na plataforma continental norueguesa. Mas alguns cientistas acreditam que um acontecimento semelhante só poderia ocorrer após uma nova era glacial, enquanto outros acreditam que não há risco significativo de um novo deslizamento de terra. 4. Grande falha de Cascadia. No fundo do Oceano Pacífico, na costa oeste da América do Norte, há uma zona de subducção, quando 2 placas tectônicas se encontram e uma começa a se curvar e deslizar abaixo da outra. A falha de Cascadia vai do norte da Califórnia até a ilha de Vancouver. Nesse caso, o fundo oceânico está sendo forçado abaixo do continente da América do Norte. O fundo move-se cerca de 4 centímetros por ano, mas a parte superior do sistema está presa e agora a placa norte-americana está comprimida. A pressão continua aumentando ali e precisa ser liberada. Isso é capaz de acontecer na forma de um terremoto de magnitude 9, podendo fazer com que a costa afunde 2 metros e se mova horizontalmente. E depois do eventual terremoto, a costa pode sofrer um tsunami semelhante à onda que atingiu o Japão em 2011. Os cientistas calcularam que nos últimos 10 mil anos, a região passou por 41 grandes terremotos. O último tremor de magnitude 9 ocorreu em janeiro de 1700. Os especialistas acreditam que há atualmente uma possibilidade de 37% de um tremor de magnitude 7.1 ocorrer nos próximos 50 anos. 5. A Grande Tempestade Solar. Felizmente para nós, uma das piores tempestades solares já registradas aconteceu quando nossa civilização não era vulnerável à fúria do Sol.
Ela é conhecida como o Evento Carrington e aconteceu em setembro de 1859, muito antes do desenvolvimento da tecnologia moderna. Uma enorme onda de plasma e campo magnético passou sobre a camada magnética protetora da Terra. Isso produziu uma enorme tempestade solar e levou a auroras intensas que iluminaram os céus. Mas, além das belas luzes, as fortes correntes elétricas resultantes da tempestade tiveram grandes consequências. Os sistemas de comunicação telegráfica que cobriam a Europa e a América do Norte caíram. Incêndios ardiam e fontes de energia desconectadas continuavam retransmitindo suas mensagens estranhas. Em 1989, outra forte tempestade solar atingiu a Terra. Os resultados mais extremos foram vistos em Quebec, no Canadá. A rede elétrica ficou totalmente fora e 6 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade. Como as explosões solares acontecem com frequência, alguns cientistas preveem que outra tempestade poderosa ocorrerá em breve. Eles a nomearam de A Grande. Enormes tormentas solares como essa acontecem apenas uma vez a cada 500 anos. Os cientistas acreditam que ela será forte o suficiente para derrubar sistemas elétricos e de comunicação em todo o mundo por dias, meses ou até anos. 6. Um novo impacto de asteroide. A cada poucos milhões de anos, aparece do espaço um objeto grande o suficiente para ameaçar a civilização. O asteroide ou cometa que destruiu os dinossauros tinha de 11 a 80 quilômetros de diâmetro. Se uma rocha semelhante aparecesse novamente, veja o que aconteceria. Primeiro, o impacto pode causar um tsunami, embora isso também dependa do local da queda da rocha, no meio do oceano ou em terra firme. Uma nuvem de poeira quente, cinzas e vapor se espalhará pela cratera de impacto. Detritos e pedaços do asteroide serão jogados para fora da atmosfera pela explosão. Eles serão aquecidos por radiação e, se voltarem para a Terra, poderão causar incêndios. Enquanto isso, o choque causado pelo impacto provocará terremotos globais e erupções vulcânicas. Poeira e outras partículas podem cobrir a superfície do planeta por anos, criando um ambiente hostil no qual seria difícil de sobreviver. Para se preparar para esse cenário, alguns cientistas estão projetando um defletor conceitual de asteroides. A ideia é enviar explosivos até o objeto. Isso destruiria partes de sua superfície e, esperançosamente, mudaria sua órbita. 7. Vulcão Yellowstone. Localizado abaixo do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, o supervulcão de Yellowstone é um dos lugares mais ativamente monitorados no planeta. Ele sofreu 3 enormes erupções nos últimos 2 milhões de anos. A última ocorreu há 640 mil anos. Eu não estava lá. E criou uma cratera gigante e profunda com uma área de 3.900 km². Se entrar em erupção novamente, as consequências podem ser piores do que as do Toba, pois a maioria das cinzas cairá na terra e não no mar. A última erupção espalhou cinzas vulcânicas nos 2 continentes americanos. Toda a vegetação pode deixar de existir e os animais podem acabar respirando substâncias químicas tóxicas. O solo ficaria mais brilhante e a radiação recebida refletiria de volta na atmosfera. Isso seria capaz de causar uma seca prolongada. O fornecimento de água seria suspenso, as redes de eletricidade falhariam e haveria grandes paralisações nos transportes. Acho que é hora de estocar papel higiênico. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.